de ressonância. E o corpo... Bom, então vamos começar a nossa aula hoje de Física Moderna. Introdução à Física Moderna, introdução à Física Quântica. O foco de hoje é falar sobre a teoria dos quanta, falar sobre o modelo atômico de Bohr e o efeito fotoelétrico. Tudo bem? Claro que para eu poder chegar na teoria dos quanta, eu vou ter que dar a noção para você de ondas eletromagnéticas. Assunto que você já aprendeu em ondulatória, já aprendeu em ondas, né, ondulatória, e já aprendeu em ótica. Porém, vamos ver um pouquinho diferente. Bom, em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte. Olha para a imagem aqui que está na mão desse cara, né? Aqui nessa imagem que particularmente assim feita do computador, achei bem bonita. Aqui você tem a representação de um átomo. O átomo, segundo Rutherford, daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes, ele é dividido em duas partes, núcleo e eletrosfera. No núcleo eu tenho prótons e tenho nêutrons, e na eletrosfera eu tenho elétrons. Legal. Eu preciso lembrar que toda carga, aí todo elétron, olha só que legal, vamos começar por ele. Todo elétron tem uma carga elétrica. O que seria uma carga elétrica, professor? É uma região do espaço modificado pela presença do elétron. Então, o fato de eu ter um elétron, ele consegue modificar o espaço ao redor dele. Eu digo que é uma carga elétrica porque se eu colocar um outro elétron perto dele, ele vai sofrer uma repulsão. Então, os elétrons acabam interagindo entre si em função da região de modificação. Tudo bem? Legal. Então, já sabemos que todo corpo que tem carga, ele cria um campo elétrico. Elétrico. Legal, professor, entendi. Se eu pegar esta carga, se eu pegar esse elétron e fizer ele se movimentar em linha reta, presta atenção, em linha reta, sem fazer curva, em linha reta, com velocidade constante, portanto, MRU, movimento retilíneo uniforme, além do campo elétrico que ele tem, ele cria ao redor dele um campo magnético. Já vimos isso em nossas aulas de eletromagnetismo. Então ele vai ter, presta atenção, olha só, o fato de ser um elétron tem carga elétrica, então ele já tem um campo elétrico, isso é dele. Se, e apenas se, eu pegar esse elétron e movimentar em linha reta e com velocidade constante, ele cria um campo magnético. Como foi um elétron, nós vamos chamar de campo eletromagnético, porque o elétron gerou esse campo magnético. Tudo bem até aí? Legal. Acontece que um cara chamado James Clerk Maxwell, ele teve a seguinte hipótese. E se por um acaso eu pegar esse elétron e acelerar? Opa! Acelerar? Acelerar significa mudar a velocidade. Se eu acelerar, ou seja, se eu mudar a velocidade, o que vai acontecer? O que vai acontecer, e isso é muito interessante, é que esse campo elétrico e esse campo magnético, campo elétrico da carga, o magnético gerado pela velocidade da carga, eles saem da partícula em forma de onda. Caraca, professor! Eles têm uma extrapolação, eles saem em forma de onda. Como é uma onda criada por um campo elétrico e por um campo magnético, nós chamamos ela de onda eletromagnética. Se você pudesse ver uma onda eletromagnética, você veria ela mais ou menos com uma cara igual a esta. Em que você tem o que está em vermelhinho, representando o caráter de carga, o caráter elétrico, e o que está em azulzinho, o caráter magnético. Um detalhe interessante é que, se você reparar pelo desenho, você nota que o caráter elétrico, por exemplo, ele está na vertical, mas o caráter magnético está na horizontal. Claro que poderia ser o contrário. Eu poderia ter o magnético na vertical e o elétrico na horizontal. De uma maneira ou de outra, formariam entre si um ângulo de 90 graus. Se você reparar, eu poderia traçar aqui os eixos, por exemplo, de vetores. Então, eu teria um eixo aqui na vertical, né? Que é aquele famoso eixo
Y, tá bom? Eu poderia ter aqui nesta direção, tá? Vou pôr para o outro lado também para ficar. Nesta direção, aquele famoso eixo X, por exemplo, e para cá o eixo Z. X, Y, Z. Lembra da matemática? É isso aí? X, Y, Z. Eles são o quê? Ortogonais entre si. Eles formam 90 graus. Isso, então, prova matematicamente, isso explica matematicamente aquilo que você aprendeu em ondulatória, que você aprendeu em ótica, que a luz é uma onda transversal. O que é uma onda transversal? É aquela em que a direção de vibração e propagação formam 90 graus entre si. Aqui você percebe que o campo elétrico, o campo magnético e a propagação que está no que eu coloquei no eixo Z, eu acabei colocando no eixo Z, a propagação no eixo Z, elas são ortogonais. Elas formam 90 graus entre si. Tá bom? Mostrando, então, que ali o campo eletromagnético, uma onda eletromagnética, melhor dizendo, ela é uma onda transversal. E por ser uma onda transversal, ela sofre polarização. E lembra, e vai lembrar, o que é polarizar uma onda? Polarizar é filtrar. É não deixar com que toda a onda passe. A gente vai ver isso no futuro. Tá bom? Legal. Agora, pessoal, tudo bem, beleza. Então, eu entendi agora. Todo mundo falava campo eletromagnético, onda eletromagnética, eu não sabia o que era. Então, onda eletromagnética, na verdade, é a junção de dois campos que só existe quando o elétron está acelerado. Isso. Segundo a hipótese de Maxwell, só existe, veja bem, só existe onda eletromagnética se e somente se o elétron estiver acelerado. Ou seja, se eu fizer o elétron vibrar para cima e para baixo, para frente e para trás, para um lado para o outro, se eu fizer ele vibrar. Se eu fizer ele vibrar, o fato dele vibrar, vai e volta, isso já gera para mim uma aceleração. Porque para ele mudar de sentido, obrigatoriamente ele tem que parar. Então a velocidade ora aumenta, diminui, com a variação da velocidade, o campo elétrico e o campo magnético saem da carga em forma de onda, em forma de energia. Essa onda que é uma junção de uma onda elétrica, entre aspas, de um campo elétrico e de um campo magnético, cria, se transforma numa onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas, daqui a pouco eu vou falar sobre elas, são chamadas de luz, mas nem toda luz é visível. Grava essa informação, que daqui a pouco ela vai ser importante para a gente. Ok, professor, mas e aí? Como é que eu posso calcular? Na verdade, uma onda eletromagnética ela é calculada por essa expressão. C, que significa velocidade da luz, que na verdade é uma palavra que deriva do latim celeris, que quer dizer velocidade. Então, velocidade é 1 sobre a raiz quadrada de ε0 μ0. Calma, eu sei que parece complicado. Professor, eu nunca vi na minha vida. Provavelmente não, mas eu estou aqui para isso, para fazer o diferente e não o igual. Esse ε0 é o caráter elétrico da onda. Chama-se permissividade elétrica. O 0 quer dizer que é no vácuo. Se for em outro meio, ar, água ou qualquer outro, não tem mais o 0. Toda vez que você tiver essas constantes com zerinho aqui do lado, significa que é no vácuo. ε0, permissividade elétrica no vácuo. μ0, permissividade ou permeabilidade magnética no vácuo. Então, o μ é a característica magnética. O ε, característica elétrica. Bacana. Você deve lembrar, lá das tuas aulas de eletromagnetismo, que esse μ0 é uma constante. Vale 4π vezes 10 a menos 7. Eu vou dessa constante. Ele é constante, ele não muda. O ε0 também é uma constante, só que é uma constante um pouco maior. Você aprendeu lá em eletrostática. 1 sobre 4πk0. Eita, professor, o que é isso aqui? Também é uma constante. Constante eletrostática 0 no vácuo. Constante eletrostática no vácuo. Professor, esse K não é aquele 9 vezes 10 a nona? Isso. O K é o 9. Professor, mas o meu professor do lado do colégio falou que só tem esse K. Não, acho que você confundiu. O ε0
ele é a permissividade. O K0 é a constante eletrostática. Quando você joga lá na equação da força elétrica, você lembra? Força elétrica é igual a K, QQ sobre D quadrado. Lembra disso? É esse K aqui que eu estou me referindo. Ó, 9 vezes 10 a nona. Ah, tá. Mas, professor, 1 é um número, né? É. 4 é um número. É. Pi é um número. É. O K0 também é uma constante. Então, o epsilon é uma constante e o mi é uma constante. Isso. Portanto, a velocidade... Ó, 1 é constante. O epsilon é constante. O mi é constante. Então, a velocidade da luz é constante. Exatamente. De acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, esse valor vai ser o maior valor de velocidade no nosso universo. Bom, eu não sei nos outros universos, né? Para quem acredita na ideia do multiverso. Mas no nosso universo é o maior valor. E essa velocidade, ela é constante. Foi por isso que o teu professor de ótica disse que o c é a velocidade da luz e é a constante. E ele simplesmente falou para ti que era 3 vezes 10 à oitava, você aceitou e pronto. Mas tem uma razão de ser. Por que é constante? Porque a luz ela é originada através de campos elétricos e magnéticos. E o campo elétrico e o campo magnético, eles têm fatores constantes. Sacou a ideia? Legal. Se eu for substituir, então, esses elementos, substituindo o K bem aqui, eu vou ter que, substituindo esse K bem aqui, ó, tá? Bem aqui. Vai dar 1 sobre 36π, porque 9 vezes 4, né? 36π vezes 10 a nona. Ok? Legal. Vamos pegar essas duas constantes e substituir na equação? Eu vou poder dizer o seguinte, ó. 1 sobre o epsilon zero. Quem é o epsilon zero? 1 sobre 36π vezes 10 a nona. Tá aqui, ó. Vezes mi zero. 4π vezes 10 a menos 7. Posso cortar π com π. Simplificar 4 com 36, que vai dar 9. Aí vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 10 a 7. 10 a menos 7. Sobre 10 elevado a nona. Fazendo a continha, vai dar 10 elevado a menos 16, sobre 9. Passo 10 a nona para cima, trocando o sinal. Tudo bem? Legal. Agora, bora pensar um pouquinho. Ó, você é bom de matemática. Aqui eu posso separar. Aqui eu coloquei 1 sobre a raiz quadrada de 10 elevado a menos 16, sobre 10 a nona, certo? Beleza. Preste atenção. 10 elevado a... Qual é a raiz quadrada de 10 elevado a menos 16? É 10 a menos 8. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então vai ficar assim, olha. Vou colocar bem aqui para todo mundo poder entender direitinho do que eu estou falando. Ó, vou colocar para cá. Vai ficar assim, ó. C é igual a 1 sobre 10 elevado a menos 8 sobre 3. Porque a raiz quadrada de 9 é 3. Aqui eu tenho uma divisão de duas frações, eu conservo a primeira, 1. Multiplico pelo inverso da segunda. Se era 10 elevado a menos 8 sobre 3, passa a ser 3 dividido por 10 a menos 8. Tudo bem? E agora, professor? Agora, basta eu pegar esse 10 a menos 8 e passar ele para cima, porque 1 vezes 3 é 3, né? Passa ele para cima trocando o sinal do expoente. Se eu trocar o sinal do expoente, vai ficar C igual a 3, que eu já tinha. Passo 10 a menos 8 trocando o sinal, vezes 10 à oitava. Que é justamente a velocidade da luz que você conhece. Das tuas aulas de ótica. 3 vezes 10 à oitava. E aí você entende o valor da velocidade e entende por que ela é constante. Aí tu poderias pensar, professor, tá, tudo bem, mas isso é no vácuo. E se eu mudar, se eu for para a água, se eu for para o vidro, lá na refração, o professor, quando deu aula de refração, o senhor também disse que a velocidade mudava. Verdade. Por que a velocidade muda? Porque em cada meio eu tenho uma permissividade elétrica e magnética diferente.
eu vou mudar essas constantes. Lembra que eu disse que aqui o zero é quando é no vácuo? Se não for o vácuo, for o ar, o vidro, aí eu vou ter valores diferentes. E é lógico que se eu tiver valores diferentes, eu vou ter um valor diferente da constante. Mas aí você lembra que lá nas suas aulas de ótica, aqui no curso mesmo, eu falei para você o seguinte, em um mesmo meio material, a velocidade da luz é constante. Quando é que a velocidade muda? Quando muda de meio. Esse fenômeno é chamado de refração. Refração, as pessoas pensam que refração é a mudança de meio. Não. Refração é a mudança de velocidade. E por que a velocidade muda? Porque muda o meio. Entendeu a ideia? A mudança de meio muda o valor da constante. Mudando o valor da constante, eu mudo o valor da velocidade. Tudo bem? Show. Quem não tem o material, bate um print aí rapidinho que eu vou já passar. Pode bater o print, fique à vontade. Mas eu estou com uma gripe danada. Vamos lá? Posso passar? Já foi, vamos nessa. Lembrando as ondas eletromagnéticas, e cuidado, todas as ondas eletromagnéticas têm uma coisa em comum. Todas elas, todas as ondas no vácuo, elas têm a mesma velocidade. Agora eu vou te pegar, presta atenção. Todas têm a mesma velocidade no vácuo. Então, chegou no vácuo, mesma velocidade. Quando muda de meio, muda de velocidade. Vimos ainda agora o motivo pelo qual isso acontece. Mas vamos lá, vamos pegar o vácuo. Professor, se todas elas têm a mesma velocidade, qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas está na frequência e no comprimento de onda. Opa! Vamos lembrar? Olha só. Da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, lembra? Famosa equação do vai lamber ferida. Dessa expressão, eu passo o lambda dividindo, eu tenho que frequência é igual a C celeris, que é velocidade, sobre lambda. Só que a velocidade, ela é constante. Ela é a mesma. Então, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais para as ondas. Um detalhe interessante é o seguinte. O que é a frequência? Quando a gente diz que a frequência da luz é da ordem de 10 elevado a 14 até 10 elevado a 15, alguma coisa do tipo assim, a pessoa, quando ela começa a falar isso, o que ela está dizendo? Na verdade, para que você tenha uma onda, você tem que ter uma vibração dos elétrons. Então, eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho para olhar para vocês. Sei que o pessoal nenhum coloca aí a carinha para eu olhar, gosto de falar olhando. Mas vamos imaginar o seguinte, olha só. Vamos imaginar o seguinte, vocês estão me vendo aí? Está me vendo, Pedro? Sim. Tá. Então, imagina o seguinte, Pedro e todo mundo, ó. Imagina que eu tenho aqui. Coloquem o vídeo de vocês para eu olhar para a carinha de vocês. Coloquem. Eu gosto de falar olhando, cara a cara. Olha aí, Pedro já fez. Pronto, Gabriela. Vamos lá. A gente fazer uma coisa mais. Isso. Olha, rapaz, Giovanni, Tayana, boa. Legal. Vamos colocando. Vai, Poliana, deixa de vergonha. Presta atenção. Vamos imaginar o seguinte. Olha, imagina que eu tenho aqui entre meus dedos um elétron. Tá? Vocês conseguem ver o elétron no meu dedo aí? Consegue ver? Consegue? Ótimo. Só se for um milagre, né? Não dá para ver, mas tudo bem. Faz de conta que tem o elétron. Aí, se eu pegar esse elétron e ele, presta atenção, parado, tá parado. Se ele tá parado, então só tem campo elétrico envolvendo ele. Pronto, só tem campo elétrico, só. Eu pego esse elétron e movimento ele lateralmente, ó. Vou movimentar lateralmente. Pronto. Velocidade constante. Além do campo elétrico, ele tem um campo magnético. Claro, se for uma velocidade grande e constante, ele vai ter um campo mais intenso. Velocidade pequena, menos intenso, mas vai ter um campo magnético. Agora, e aí que eu queria comentar contigo. Se eu pegar esse elétron e começar a vibrar, o que vai acontecer? O campo elétrico e o campo magnético saem desse elétron,
perpendicularmente entre si em forma de onda eletromagnética. Mas olha essa cara. Se eu começar a vibrar, vai chegar uma hora que eu começo a ouvir rádio AM. Ouvir rádio. Eu tenho um elétron aqui na minha mão. Caraca, professor. Eu comecei a vibrar, comecei a ouvir rádio AM. Eita! Aí eu comecei a aumentar a vibração. Aí eu começo a ouvir rádio FM, eu começo a ouvir música. Aí eu ouço música, ouço um monte de música. Aí eu aumento mais a vibração, mais ainda. Aí se tiver um copo com água perto de mim, o copo com água, a água começa a ferver. Ah, então eu estou emitindo micro-ondas, que a micro-ondas tem a mesma frequência de vibração da água. Aí eu aumento mais ainda a minha mão, aí eu começo a esquentar a mão, porque eu começo a produzir calor, eu começo a produzir ondas de infravermelho. Eu aumento mais ainda a vibração, aí a minha mão começa a ficar vermelha. Caraca, eu aumento mais. Ela fica alaranjada, amarela, verde, azul, anil, violeta. Isso é aumentando muito a vibração. Eu aumento mais, aí eu começo a produzir ultravioleta, me transformo num pequeno sol. Tá vibrando pra caramba o pequeno sol, e emito ultravioleta. Aumento mais ainda a vibração, emito raio-x. Aumento mais ainda a vibração, emito raios gama. Você entendeu o que eu quis dizer? Foi um elétron. Um elétron emitiu tudo isso. Começou com onda de rádio, foi até radiação gama. Um elétron fez isso, professor? Foi. O que foi que eu fiz para esse elétron poder emitir ondas diferentes? Eu aumentei a vibração deles. Entenda uma coisa, eu aumentei a vibração do elétron, eu aumentei a velocidade das ondas. A velocidade com que as ondas saem do elétron é a mesma para todo mundo. A diferença é a energia que esse elétron está emitindo. Se eu vibrar muito rápido, eu emito muita energia. Opa! Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a onda depende da frequência. E a frequência determina a energia da onda? Exato. A frequência determina a energia da onda. Quanto mais o elétron vibrar, maior a frequência. Se maior é a frequência, maior é a energia que ela está emitindo. Presta atenção que isso vai ser a base para a nossa aula de hoje. Entendeu esses 2 slides aqui? Todo o resto fica fácil. E você já entende tudo também de ondas, de ótica, de termologia. Aí você entende que as ondas de calor, no caso o infravermelho, são ondas eletromagnéticas. De uma frequência maior do que as micro-ondas, porém menor do que a luz vermelha. Então, aqui o pessoal do curso regular, até comentei já uma vez isso com eles, e é muito importante você entender que nós somos fonte primária de luz, sim. Quando o professor lá de ótica diz, olha, nós somos fonte secundária de luz, ele não está errado. Só que nós somos fonte secundária de luz visível. Mas nós emitimos luz, nós produzimos luz. Só que é uma luz invisível aos nossos olhos. Seria o infravermelho. Nós somos feitos com átomos e os nossos elétrons estão em vibração, estão em movimentação. E essa movimentação, essa vibração, ela cria ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, para a gente, para os nossos olhos, não conseguem sensibilizar. Mas sensibilizam os olhos das cobras, por exemplo. Cobra enxerga o infravermelho. Entendeu aí, Maurício? Tá tranquilo? Gabriela, tudo tranquilo? Giovana, tranquilo? Tá fácil ou tá difícil? Tá rindo aí, Gabriela? Tá difícil? Professor? Giovana, física é quando? Não esquece que é física moderna. Professor? Por enquanto tá tranquilo, professor, relaxa. O senhor... Fala, Gabriela. Fala, João, quer dizer. O senhor disse que a movimentação do elétron tem que ser... A vibração. Isso. Tem que ser em linha reta, correto? Não. Para quê? Para ele gerar um campo elétrico. Não. Para gerar um campo magnético. Se o elétron ficar parado, só o fato do elétron existir já tem campo elétrico.
Ah, entendi. O fato do elétron existir já tem campo elétrico. Ele está parado, já é campo elétrico. Se esse elétron entrar em movimento em linha reta, com velocidade constante, além do campo elétrico, ele vai ter um campo magnético. Se esse elétron acelerar, o campo elétrico e o campo magnético saem dando origem às ondas eletromagnéticas. Professor, Cagada isso. É o que doido. aconteceria se ele não entrasse com velocidade constante? O É quê? isso que eu ia perguntar agora. O que aconteceria se ele não entrasse com velocidade constante e também não entrasse em linha reta? Não entendi, desculpa. É porque Ele você ficasse falou parado? que... Se ele Não, ficasse você parado? falou que ele só cria o campo magnético se ele entrar com velocidade constante, certo? Entrar não, se ele se movimentar. Se ele movimentar Não, com isso. tu confundiste. Peraí. Pressão. Vamos de novo, olha. Elétron parado. Vamos colocar ele parado. Ele tem campo. Tem. Que campo? Elétrico. Elétrico. Perfeito. Pego esse elétron, coloco ele em linha reta com velocidade constante. Ele vai ter campo elétrico? Vai. Além Magnético. do campo elétrico, ele vai ter um campo magnético. Magnético. Ele vai ter dois campos Uhum. perpendiculares entre si. Tudo bem até aí? Sim. Se eu pegar e modificar a velocidade dele, ou aumentando, ou diminuindo, ou fazendo ele fazer uma curva, enfim, se eu modificar, o que vai acontecer? Esse campo elétrico e esse campo magnético extrapolam o corpo, saem do corpo, dando origem às ondas eletromagnéticas. Entendeu a diferença? Uhum. E professor, É complicado mesmo. É complicado, não é um negocinho. Por isso que a física é por isso que muitos colegas fogem desse assunto, porque ele é complicado. um elétron pode ter movimento browniano? Porra, legal tua pergunta. E a resposta é não. O movimento browniano, o que é o movimento browniano? O movimento browniano é um movimento aleatório. O elétron tem movimento aleatório? Tem, mas não é chamado de browniano. O movimento browniano, ele é um movimento aleatório para fluidos. Portanto, líquidos e gases. Agora, se você me pergunta, professor, um gás ionizado tem movimento browniano? Tem. E o gás ionizado, ele é ionizado quando ele perde o quê? Elétrons. Entendeu? Entendi. Legal. Vamos passar? Então, vamos lá. Retomar aqui a ideia. Ok. É percebido também, e aí vamos voltar aqui à ideia, olha só, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, é onda de calor, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Lembrando que nós só conseguimos enxergar luz visível, mas tudo é luz. Raio-x, não. Onda de rádio, luz. Micro-ondas, luz. Infravermelho, luz. Luz visível, luz. Ultravioleta, luz. Raio-x, luz. Raios gama, luz. Tudo é luz. Tudo é luz. Tudo é luz. Porém, visível é apenas um pequeno filete. É uma pequena parte de um espectro gigantesco. Isso quer dizer que tudo aquilo que você vê, e você vê muita coisa, só não vê quem é cego, obviamente, né? Mas quem não é cego, quem não tem problema de vista, consegue enxergar muita coisa. Tudo que você vê está dentro de um pequeno espectro de um montante de coisas que você não vê. Tá bom? Legal. Aí, olha lá. A radiação térmica é justamente uma onda de calor, correto? Portanto, é uma luz, correto? Qualquer corpo, em qualquer temperatura, emite luz. Todos os corpos, todos, sem exceção, emitem luz. Professor, sem exceção, tudo bem, vai ter exceção. Qual vai ser a exceção? Um corpo que esteja na temperatura 0 Kelvin. Mas peraí, o que você aprendeu em termologia? Em termologia você aprendeu que o 0 Kelvin, por enquanto, é um valor inatingível, correto? Então não tem nada no nosso mundo que tenha uma temperatura de 0 Kelvin. A temperatura do universo, a temperatura média do nosso universo é 3 Kelvin. Então, professor, quer dizer que o universo ele emite calor? Sim. Só que alguns pontos emitem mais, outros pontos emitem menos, mas sim, ele emite calor.
Logo, ele emite luz. Deu para sacar a ideia? Aí eu vou extrapolar um pouquinho aqui a nossa ideia. Vocês já ouviram falar na matéria escura? Matéria escura. Ai, cara, viagem. Professor, a matéria escura. Aí eu sempre pergunto para o aluno, tudo bem, legal, mas o que é a matéria escura? Ah, é algo transcendente, porque um coach quântico. Isso aí já me dá logo um aperto no coração. Deixa eu te explicar uma coisa, ó, presta atenção. O que é a matéria escura? A matéria escura nada mais é do que a matéria, a massa, de uma região extremamente distante do nosso planeta. Está tão distante, tão distante, tão distante, que a luz dela ainda não chegou aqui na Terra. É somente isso. Matéria escura é um corpo dotado de uma massa muito grande, sei lá, uma estrela gigantesca, por exemplo. Só que está tão longe da Terra que a luz dela ainda não chegou aqui na Terra. Simples assim. Professor, como é que a gente sabe que ela existe? Já que a luz não chegou, né? Então eu não consigo ver. Não, você não consegue ver. Por isso que é matéria escura. Acontece que a massa, ela deforma o espaço. Ela cria uma deformação espaço-temporal. Então, nós já sentimos a gravidade dessa matéria. Luciana. Luciana, tu pode, por favor, desligar o teu áudio? Alô, Luciana? Deixa eu ver. Alô, Luciana? Ele tá falando, Luciano? Pareceu que Luciana, pelo menos. Estava com o áudio ligado. Tem alguém que está com o áudio ligado aí, que eu não estou conseguindo identificar ainda. É a Luciana. Pronto, tirei. Tá. Então, o que acontece? A matéria escura é justamente a região do espaço tão longe da Terra que a luz ainda não chegou. A luz, ela viaja numa velocidade altíssima. É bem verdade. Mas objetos muito longe demoram muito para a luz chegar aqui. Olha o Sol. O Sol está aqui perto. E a luz demora 8 minutos para chegar na Terra. Tem estrela, que a estrela mais próxima depois do Sol é a Alpha Centauri. A luz demora 4 anos e meio para chegar na Terra. Tem estrela que a luz demora 500 anos. Tem local, tem estrela, tem planeta, sei lá, que a luz demora, sei lá, 100 mil anos para chegar aqui na Terra. Isso quer dizer que já houve a formação do nosso planeta e a luz nem sequer chegou aqui. Mas nós já sentimos o efeito da gravidade. A gravidade, ela deforma o espaço-tempo, tá? Agora, um detalhe interessante, eu não vou me alongar nessa ideia de espaço-tempo, que seria uma proposta bem legal para depois do Enem, e aí fazer, quem sabe, uma aula outra de física moderna sobre teoria da relatividade, para que vocês possam entender legal essa ideia de deformação espaço-temporal, para quem gosta disso, a ideia de viagem no tempo, como é, como não é, seria um negócio para a gente pensar. Tá? Um negócio só para a gente conversar mesmo, bater papo sobre essas viagens malucas. Ok, então nós sabemos que todo o corpo emite radiação, emite luz. E aí, quanto maior a temperatura, vamos pensar, agora tu entende tudo, né? Agora tu entende que quando você aumenta a temperatura, grau de agitação molecular. Ah, então é por isso, professor, que quanto mais quente for o corpo, mais energia ele vai irradiar? É por isso que um capô do carro, por exemplo, depois que você andou bastante, você coloca a mão próximo a ele e você sente a energia, o calor atingindo a sua mão. Aí você aprendeu lá em termologia que esse fenômeno é o fenômeno da irradiação. Irradiar, onda de rádio, onda eletromagnética, luz gerada pela vibração dos elétrons. Caralho, faz sentido. Tudo faz sentido. Quando você começa a pensar, tá, que a luz, e quando eu digo luz, são as ondas eletromagnéticas, são geradas por vibração de elétrons, tu começas a perceber que, na medida que o elétron vibra, ele emite energia. Aí o que um cara chamado Max Planck fez? Olha a ideia do cara. Ele pegou um corpo negro. Pausa. Por que um corpo negro? Porque o corpo negro é o corpo que mais absorve energia. Ah, tá. Pegou uma lanterna e fez incidir luz. Claro que aqui eu coloquei lanterna, mas na verdade não foi lanterna, ele usou o sol, né? Então ele colocou
exposto ao sol. E fez incidir luz nessa placa preta, nessa lâmina preta, nesse metal. Se fez incidir luz, luz é o quê? Energia, houve absorção. Até então, para Planck, para os contemporâneos dele, a luz tinha característica de ondas. Ah, tá. E aí, professor? E aí, que tendo característica de onda, para alguns contemporâneos, daqui a pouco a gente vai falar sobre onda e de partícula, ideia da luz e tal. Eu não vou entrar em detalhes da linha do tempo, mas a ideia, que é o que me interessa, ele imaginava que a luz, ela transportava energia, sim, beleza, mas de maneira contínua, como se fosse uma torneira aberta. Então, o corpo negro vai absorver essa energia, todo corpo que é um bom absorvedor também é um bom emissor. Então, ele vai absorver energia e em seguida vai emitir. Ele imaginava e ele esperava que a emissão da energia feita pelo corpo negro, em função da incidência de luz, da incidência de radiação, era de maneira contínua. Sabe quando você coloca, voltando à ideia do capô do carro, você coloca a mão próxima ao capô do carro e sente aquele calor? Ou então, quando você vai colocar, vai fazer um ovo, vai fazer alguma coisa ali na frigideira, você percebe que ela está quente só colocando a mão próxima a ela? Era de se esperar que essa radiação fosse contínua. Porém, Planck percebeu, através de experimentos, que essa radiação, essa emissão, era de maneira descontínua. Peraí, o que aconteceu aqui? Peraí, só um segundinho. Pequeno probleminha técnico. Vocês estão me vendo aí direitinho, hein? Só um segundo, por favor. Travou, professor. Tá normal? Destravou. Tá normal, professor. Agora Travou? tá normal. Deu um pequeno probleminha técnico aqui. Só um segundo. Deixa eu pausar. Essa radiação era de maneira descontínua, em formas de, entre aspas, tá? Entre aspas, pequenos pacotinhos de energia. Bom, deixa eu tentar fazer você entender melhor. Até então, acreditava-se que a luz, ela se movia, ela se propagava através de ondas. Só que a energia que ela transportava era como se fosse uma torneira aberta e que a água cai de maneira contínua. Planck provou que a luz transporta energia, mas não igual a uma torneira aberta, mas sim igual a uma torneira mal fechada. Ou seja, sai água da torneira mal fechada? Sim, só que gotejando, gotículas de água. A ideia é a mesma, sendo que cada pacotinho desse tinha uma certa quantidade de energia. Então, quantum, que significa quantidade de energia. Tá legal? Acontece que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quantums. Opa! É errado falar quantums, porque o plural de quantum é quanta. Então eu tenho 1 quantum, 6 quanta. 6 quanta. Quanta é o plural de quantum. Não se diz quantums, assim quanta. Professor, o que é um quantum? Um quantum quer dizer quantidade. Quantum quer dizer apenas isso, quantidade. Eu tenho uma quantidade finita e determinada de energia. E, professor, essa energia depende do quê? Depende da frequência da radiação. Daqui a pouco eu vou falar sobre o experimento de Hertz e de Lenard, para você entender isso direitinho. Então, o que nós podemos dizer? A radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido, não sob forma de onda, mas por meio de pequenos pacotes de energia. E esses pequenos pacotes de energia são chamados de quantum. Daqui a pouco tu vai ver que Albert Einstein vai chamar ele de fóton. Fóton. Daqui a pouco. Vamos primeiro pegar a ideia do quantum. Esses pequenos pacotes de energia, Max Planck deu o nome de quantum, que vem do latim e significa quantidade. Tá bom? Então, quantum foi o nome dado por Max Planck, pela quantidade de energia que era absorvida pelo corpo negro. Tá legal? Então, hoje nós sabemos pela teoria ondulatória que a luz se propaga através de ondas
Sim. Transportando energia? Sim, só que em pequenos pacotinhos. E esses pequenos pacotinhos são chamados de quantum. Hoje, o nome que se usa, em função de Albert Einstein, é fóton. Veja, a palavra fóton significa energia da luz. Fótos significa luz. Fóton é o nome dado ao pequeno pacotinho de energia. Uma vez eu li, eu não me lembro aonde, ou foi alguém que me disse, eu não sei, a pessoa disse que fóton e quantum são sinônimos. Cara, não são, nunca foram, nunca vão ser. Acho que foi algum colega que comentou isso. Fóton e quantum são sinônimos. Não são, nunca foram, nunca vão ser. Etimologicamente, ou seja, a origem da palavra é diferente. Uma é latina, a outra é grega. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Fóton significa pacotinho de energia. Ao pé da letra seria isso. Quantum é a quantidade de energia que um pacotinho desse tem. Então, eu posso dizer que um fóton tem um quantum de energia. Um fóton tem um quantum de energia. Anota isso para você não esquecer. Um fóton tem um quantum de energia. Tá bom? Aspecto dual da luz. Hoje, porque tinha uma briga muito grande, né? Entre Higgs, entre Newton, Planck, cada um no seu período, mas existia uma briga intelectual entre esses caras, porque Newton dizia que a luz ela tinha característica de partícula. Outros diziam que a luz tinha característica de onda. Só que Newton era Newton, né? Então era um cara muito famoso. Então as ideias dele foram ouvidas primeiro. Hoje nós sabemos que a luz ela não é uma onda. Então quando o professor de ondas, né? No caso o professor lá de ótica, fala assim, olha, a luz, definição, uma onda eletromagnética, ele está dando a física clássica. A física clássica. Na física moderna, a luz não é uma onda. Então, o que, professor, é uma partícula? Ela também não é uma partícula. A luz ela tem uma característica dual. Quando a luz se propaga pelo espaço, ela se comporta como onda. E tem os fenômenos de ondulatória. Mas quando ela interage com a matéria, ela tem um comportamento corpuscular. Tá bom? Vou tirar aqui o áudio do meio. Tá? Então a luz ela tem uma dualidade. Ela se comporta ora como onda, ora como partícula. Gabriela, você quer falar alguma coisa? Eu ia pedir só para o senhor repetir rapidinho a parte do quantum e do fóton. Você pode voltar, por favor? O que você falou? Eu queria pedir para o senhor repetir rapidinho a parte do quantum e do fóton. Ah, tá. Anota aí. Um fóton tem um quantum de energia. Era isso que tu quis? Opa, Tipo, o senhor falou que o quantum é uma quantidade de energia. O quantum significa quantidade. Eu posso ter quantum de qualquer coisa. Eu posso ter um quantum de banana, eu posso ter um quantum de carros, eu posso ter um quantum de qualquer coisa. Quantum significa quantidade. Ponto. Quantidade de qualquer coisa. No caso que a gente está estudando, um quantum quer dizer uma quantidade determinada de energia. Agora, e o fóton? Fóton não. O fóton é o nome dado a cada pacotinho, entre aspas, de energia. Entendeu? Por isso que algumas pessoas que às vezes não têm uma leitura maior, acabam fazendo a confusão e achar que são a mesma coisa, quando não são. Uma vem do latim, outro vem do grego, tem nada a ver, até a etimologia é diferente. Tá? Então, quantum quer dizer quantidade de qualquer coisa. Qualquer coisa é quantum. Eu tenho um quantum de cachorro, eu tenho uma quantidade de cachorro. Eu tenho um quantum de janelas, é uma quantidade de janelas. Tá bom? Fóton, aí é específico. Fóton, eu só posso usar fóton para luz.
para a luz. Gabriela, quando eu falo luz, eu estou me referindo à luz visível? Não, para todas as ondas eletromagnéticas, não é isso? Então, fóton, ele só pode ser usado para as ondas eletromagnéticas. Quantum pode ser usado para tudo, mas fóton é específico. Tá bom? Entendeu a diferença aí? Então, a luz, afinal, a luz, ela é... Oi. Então, toda vez que eu falar um quanto, vai ter um fóton de energia? Não, o contrário, Um fóton tem um quantum Tem um de energia. quanto? Um fóton tem um quantum de energia. Tá, o senhor falou que a quanta é o plural. Por que, professor? Porque é porque é uma palavra latina. Vem do latim. Aí no latim, o plural é quanta. Ah, tá. Eu ia falar, tem um erro aí, olha. Mas tá bom. Tem um erro, né? Esse nome tá errado, não tem nada a ver, né? Obrigada, professor. Latim Me perdi mesmo. um pouquinho. Tá bom. Tá? É esquisito, né? Tayana, tu gosta de MPB, Tayana? Sim, Tu gosta do Gilberto Gil? não muito. Eu também não. Eu Te gosto confesso mais de que eu também não. Caetano. Hã? Eu gosto mais de Caetano. São, né, compadres ali. Mas tem um CD do Gilberto Gil chamado Quanta. Quanta. Procura esse CD se tu tiver Spotify ou tiver... Eu aconselho todo mundo. Ouve esse CD, ele é bem legal. Acho que é o único CD, na minha opinião, né, que eu gosto assim, dele, é o Quanta. E ele fez... Tem uma frase numa música, ele fala quantum granulado no mel, quantum ondulado no sal. Eu vou depois baixar e vou colocar para você. Não me lembro a frase, porque ele eu não sou muito fã dele, mas tem uma frase que é muito legal, que ele mostra na música a dualidade onda-partícula. Bem legal, bem legal. Interessante. Quanta, o nome do CD dele. Bom, beleza, Chega a ser vamos lá. poético, né? Oi? E chega a ser poético. Sim. Então, vamos lá. A luz, ela é onda ou ela é partícula? Ela é os dois? Não, ela não é nem onda, nem partícula e nem os dois. Eita porra, professor, agora enrolou. A luz é o quê? A luz, ela não é. Na aula de hoje, eu quero que você entenda que a luz, ela não é. Ela não é. Ela se comporta. A luz, ela tem um comportamento. A gente chama de comportamento dual. Ela tem uma dualidade. Ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. É uma dualidade. Por isso a gente chama de dualidade onda-partícula. Show de bola? Então, nunca mais diga que a luz, pelo menos para a física moderna, se o teu professor de ótica, de ondas, disser que a luz é uma onda eletromagnética, não vai ficar corrigindo, professor, porque eu sou fada. Não. Deixa ele falar o que ele quiser. Ele está dando aula de física clássica. Na moderna, a gente sabe que são coisas diferentes. Show? Hoje vamos estudar esse carinha aqui. Ó. Tem um outro efeito também, que é o efeito Compton. Só que não é o nosso foco da aula de hoje. Tá, e aí? E aí que é o seguinte, a energia do quantum, ela é... Isso aí quem percebeu não foi Max Planck, foi um cara chamado Lenard, mas Planck também percebeu que a energia do quantum, lembra do que é o quantum, né? Lembra do que é o quantum? Que a energia do quantum é diretamente proporcional à frequência da radiação. Então, se eu aumento a frequência, eu aumento a energia. Se eu diminuir a frequência, eu diminuo a energia. Então, se eu pegar, por exemplo, duas lanternas, repara que eu coloquei a luz em forma de bolinha, porque eu estou colocando cada bolinha dessa como sendo um quantum de energia. Bom, cada bolinha dessa é chamada de fóton, e cada fóton tem um quantum de energia. Eu tenho luz azul e luz vermelha. Qual é a diferença da luz azul para a luz vermelha? As duas têm a mesma velocidade. Show. Qual é a diferença? A frequência. Eu posso dizer que a frequência da luz azul ela é maior que a da luz vermelha. Se a frequência da luz azul é maior que a luz vermelha, então a energia da luz azul é maior que a energia da luz vermelha. Caraca, professor, então isso aqui é muito doido. Então cada cor vai ter uma energia diferente?
Exatamente. Cada cor vai ter uma energia diferente. Então, quando eu pedir para você mudar a energia da onda, eu quero que você mude a frequência. Aí eu pergunto o seguinte, Pedro, Luciana, abre teu áudio, Luciana, tá me ouvindo? Alô, Luciana, abre teu áudio, Luciana. Luciana, tá me ouvindo aí, Luciana? Deixa eu... Fala aí, Luciana. Documento, habilitação. Aí, Luciana, tá me ouvindo? corre um pouquinho. Alô, Luciana? Aí o advogado deu falar, depois ele vem É, ela tá na festa. para A Luciana é uma amiga minha. Ela é professora de química, viu, galera? Depois, quem quiser. É uma excelente professora de química, por sinal. E Giovanni, abre teu áudio aí. Ah, tu ri, Giovanni? Abre teu áudio aí. Me diz uma coisa, Giovanni. Vamos pensar aqui um pouquinho juntinhos. Olha só, bora ver se você está entendendo essa ideia. Presta atenção. Se eu tenho uma luz vermelha clara e uma luz vermelha escura, qual das duas tem maior energia? Vermelho claro ou vermelho escuro? Vermelho. Fale mais forte. Vermelho claro. Hã? Vermelho claro. Vermelho claro tem mais energia que vermelho escuro? Não sei. Não, o que tu achas? Eu acho isso. Tu acha isso? E Gabriela, o que tu achas? Ela não está conseguindo pegar. Tayana, o que tu achas, Tayana? Quem tem mais energia, vermelho claro ou vermelho escuro? Ah, professor, vou chutar. Vermelho. Mas claro ou escuro? Tem diferença de claro e escuro? Não tô vendo, não. Ah, era essa a resposta que eu queria ouvir. Qual é a diferença do claro para o escuro? A frequência é a mesma. Vermelho claro, vermelho escuro, azul claro, azul escuro, azul turquesa, azul anil, azul bebê, azul não sei o que, azul celeste, azul... Tudo é azul. Entendeu? Então, vermelho claro, vermelho escuro, qualquer tom de vermelho, todos vão ter a mesma energia, porque vão ter a mesma frequência. Perfeito, Tayana, essa é a ideia mesmo. Então, não tem diferença na frequência. Mas, pessoal, então qual é a diferença do vermelho claro para o vermelho escuro? A quantidade de bolinhas que eu vou ter. O número de fótons. A diferença vai ser o número de fótons. O vermelho escuro, eu tenho mais fótons que o vermelho claro. Entendeu, Giovanni? Então, toda vez que eu quiser mudar a energia, eu tenho que mudar a cor. Então, eu vou ter que passar do vermelho para o alaranjado, eu aumentei a frequência. Alaranjado para o amarelo, aumentei a frequência. Amarelo, voltei para o vermelho, diminuí a frequência. Mudei a cor, mudei a frequência. Mas se eu mudar o tom da cor, eu não mudo a frequência. Eu mudo o número de fótons. Tudo bem? Legal. Então, a luz amarela e a luz violeta, qual é a diferença dos dois? A frequência. Olha, tá com trema. É porque às vezes eu escrevo com trema porque eu ainda sou velho, né? Eu já sou velho. Então, na minha época ainda tinha trema. Eu acho tão bonito o trema, acabei colocando. Mas tá errado, tá? Não fica com trema, não. Tu sabes que... Deixa eu colocar. A gente sabe, falei na agorinha para você, que a energia ela é proporcional à frequência da radiação. Esse símbolo aqui quer dizer proporcional. Proporcional à frequência da radiação. Então, o que eu posso... Da matemática, como é que eu tiro um sinal de proporcionalidade? Basta eu colocar uma igualdade seguida de uma constante. Então, ô professor, outra constante, pelo amor de Deus, já não basta aquela no começo? Física quântica é cheia de constante, eu tenho que saber todas de cabeça. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa constante aqui especificamente, daqui a pouquinho. Então, para eu tirar esse sinal de proporcionalidade, eu coloco uma igualdade seguida de uma constante. Esta equação, E igual a HF, E igual a HF, essa equação significa o quê? Somente uma coisa, que energia é proporcional à frequência, só isso. E igual a HF, quer dizer o quê? Energia proporcional à frequência. Acabou. Então, esta luz amarela que tem menor frequência,
Então eu posso dizer que ela vai ter fótons com menos energia. A luz violeta, eu posso dizer que ela tem fótons com mais energia. Acabou. Quando eu coloco uma onda de alta frequência, quer dizer que os fótons têm grande energia. Baixa frequência, fótons têm pequena energia. Ah, então é por isso que uma mulher grávida não deve tirar um raio-x? Exatamente. Principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. A partir do 3º mês, não deve, mas pode. Mas os 3 primeiros meses, evitar ao máximo. Por quê? Porque o raio-x são ondas de luz, onda eletromagnética, de altíssima frequência, portanto, altíssima energia, pode prejudicar o bebê. Tudo bem? Aí, olha lá. Max Planck, esse carinha aqui bonitinho, aqui a foto dele. Max Planck sugeriu o seguinte, percebeu o seguinte. Olha só. Resumindo o que ele viu. Que cada fóton apresenta uma quantidade de energia. Um fóton, um quanto de energia. E esse quantum de energia depende da frequência da radiação. São diretamente proporcionais. Tá bom? Então, energia igual a HF. O H é a constante. Como foi Planck que propôs essa ideia, ficou o nome de constante de Planck. Essa constante vale 6,63 vezes 10 a menos 34. Esse valor vai mudar. A pessoa não é constante? É porque muda a unidade. Daqui a pouquinho, tu vai ver que é constante pra caramba que a gente tem aqui. Como eu te disse, esse é um assunto muito extenso. Joule vezes segundo. Tá? Aqui eu tenho 4 fótons. O plural de fóton é fótons. O plural de quantum é quanta. 4 quanta de energia. 1 quantum de energia, 4 quanta de energia. Energia igual a HF. H, constante de Planck. Então, isso aqui só significa que energia depende da frequência da radiação. Ok? A energia dada em Joule também pode ser dada em electronvolt. Electronvolt é outra unidade de energia. Electronvolt significa a energia que um elétron vai ter quando ele é acelerado com uma DDP de 1 volt. Complicado, né? Mas é a vida. Um electronvolt é a energia que o elétron vai emitir quando ele for acelerado. Mas por que acelerado? Porque somente elétron acelerado pode irradiar onda eletromagnética. E quem vai fazer ele acelerar? Uma diferença de potencial de 1 volt. Tá bom? Legal. Relação entre energia do fóton e comprimento de onda da radiação. Lembra que eu te disse que a luz ela tem comportamento de onda? Pois é. Energia igual a HF. Ok? Legal, vimos ainda agora. Mais frequência é C sobre lambda. C sobre lambda. Se eu for substituir, eu vou ter energia HC sobre lambda. C sobre lambda é frequência. Essas duas equações são idênticas. Só que aqui é ela fechadinha e aqui ela abertinha. Agora tem um detalhe. O que é o H? Constante de Planck. O que é o C? Velocidade da luz, que é uma constante. Tu concordas que constante vezes constante dá outra constante? Ai, professor, meu Deus. Mais constante. Mais constante. Então, eu posso escrever essa equação assim, olha. Presta atenção. Constante. Posso escrever assim, ó. Quando este comprimento for dado em angstrom, angstrom é a unidade de medida, o elétron, a energia dada em eletronvolt. Um angstrom vale 10 a menos 10 metros. Eu tenho que decorar isso, tem. Isso não é dado em prova, você tem que saber. Um angstrom vale 10 a menos 10 metros. Assim como 1 metro vale 100 centímetros, 1 quilômetro, 1000 metros. Entendeu? Um angstrom vale 10 a menos 10 metros. Aí é que tá. Cuidado com essa nota que eu vou colocar agora. Como isso aqui é uma constante, HC é constante, eu já fiz a conta para ti. Já fiz a conta. Multiplicando H com C, eu vou encontrar 12.400. Mas somente se o comprimento de onda estiver em angstrom. E a energia
em elétron-volt. Se for em outra unidade, já não dá mais 12.400. Eu não fiz a demonstração porque ia ficar muito grande. 12.400. Só que o H, eu não vou usar aquele H 6,63 vezes 10 a menos 34. Eu vou ter que usar o H em elétron-volt, que vale 4,14 vezes 10 a menos 15. Meu Deus. Professor, então eu tenho dois valores para H? É. Eu tenho H sendo 6,6, 63, vezes 10 a menos 34, joule vezes segundo, ou 4,14 vezes 10 a menos 15 elétron-volt vezes segundo. Eu tenho que saber os dois valores de H? Tem que saber os dois. Tá bom? Porque a gente não sabe o que vem. FUVEST cobra muito, Unicamp cobra muito, PUC cobra muito. Quem não cobra muito isso aqui é o Enem. O resto cobra tudo. O pessoal de fora, tem muita gente de fora de Belém, do Rio e tal. Brasília, isso cai muito. Escola militar é 100% de chance de vir. Tá bom? Bate um print aí da tela, quem não está sem o coisa. Bate um print que eu vou passar. Ok? Agora, quando esse... Aqui tem mais constante, hein? Quando esse comprimento de onda for dado em nanômetro, ou nanômetro, lembrando que o nano vale 10 a menos 9. Para quem não lembra, o nano vale 10 elevado a menos 9. O angstrom, 10 a menos 10. O nano, 10 a menos 9. Aí a energia é 1240 sobre lambda. Agora, se por um acaso o lambda estiver em micrômetros, um micro, né? Vale 10 elevado a menos 6. Tá? Aí eu vou ter energia como 1,24 sobre lambda. Só que a energia sempre em elétron-volt, tá? A energia sempre aqui vai ser em EV, elétron-volt. Sempre em elétron-volt. Tá bom? 1,24 sobre μ. Aí evita você ter que jogar aqui o H e o C. Eu já fiz direto a conta para ti, já que constante vezes constante vai dar uma constante. Bom? Agora tu consegues entender os modelos, o modelo atômico de Rutherford-Bohr de maneira correta. Mas antes de eu chegar no modelo de Rutherford-Bohr, eu queria comentar com você sobre alguns modelos atômicos anteriores. O modelo de Dalton, que é aquele modelo da peteca, é o modelo do átomo indivisível. Ele dizia que os átomos, eles eram partículas indivisíveis. Eram esferas indivisíveis. E que cada elemento tinha uma esfera de tamanho diferente. E que quando se juntavam, dava origem a um elemento químico diferente. Era a ideia de Dalton. Ele evoluiu para a ideia de Thomson. Thomson, alguns atribuem a ele a descoberta dos elétrons. Opa, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver de quem é. É da Gabriela. Professor, a aula vai até que horas? Até mais infinita, Gabriela. Não esquenta, não. Vamos levando. Até vocês cansarem. Eu não canso nunca. Brincadeira, até umas 10 horas a gente acaba, tá? Fica tranquilo. Então, modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson atribuem a ele, no caso, a descoberta dos elétrons. Tá bom? Não que tenha sido ele propriamente dito, mas atribuem a ele. Agora, os elétrons, o átomo já não é mais indivisível, porque agora eu tenho prótons, eu tenho carga positiva e tenho carga negativa. Então, eu já tenho uma certa divisão. Ainda não é a divisão que a gente gostaria, mas já tem. Algumas pessoas conhecem esse modelo como pudim de passas. Repara que está colocado entre aspas. Eu não gosto desse nome, dessa tradução, pudim de passas. Porque dá a ideia de um pudim com as passas trituradas e não é bem assim. Eu prefiro traduzir da maneira que eu acho que é mais adequada, como sendo pudim
com passas. E não pudim de passas. Pudim com passas. Porque eu teria o pudim, que seria a carga positiva, e grudado nela os elétrons com carga negativa. Por isso, pudim com passas. Tá bom? Só que essa ideia caiu por terra com a experiência de Rutherford. Se você lembra, o que o Rutherford fez? Pegou um canhão de chumbo, e dentro desse canhão ele colocou material radioativo. Alguns autores dizem que foi polônio, outros dizem que foi o rádio. O fato é que colocou um canhão radioativo que emitia partículas alfa. Na frente desse canhão ele colocou uma fina lâmina de ouro. Lembra disso? E disparou radiação alfa. Envolvendo essa lâmina de ouro, ele colocou um material fotossensível, um filme fotográfico, basicamente isso. Ele percebeu o seguinte, que essa radiação, quando incidia nessa lâmina de ouro, ela sofria um espalhamento. Espera aí. Se ela sofria um espalhamento, e detalhe, a maior parte da radiação atravessava a lâmina de ouro. A maior parte atravessava. Se a maior parte atravessava, é porque esse átomo ele apresenta mais espaços vazios do que preenchido. Uma pequena parte batia e voltava, então é porque batia em algo duro. Então o núcleo ele é maciço. E positivo, porque fazia desviar a carga elétrica, no caso da partícula alfa, que nós sabemos que é positiva. Sacou a ideia? Então, ele idealizou o átomo da seguinte maneira. Para Rutherford, o átomo ele era dividido em duas partes. O núcleo, onde tinha o próton, e a eletrosfera, onde tinha os elétrons. Então, o átomo de Rutherford era mais ou menos assim. A gente chama de modelo planetário. Você teria um núcleo, e envolvendo o núcleo, ao redor do núcleo, você tinha uma região do espaço chamada de eletrosfera. E nesta região chamada de eletrosfera, era o local mais provável que se tinha de encontrar elétrons. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar de algumas falhas que ele tem, mas interessante. Então, os elétrons eles ficam girando ao redor do núcleo. Se eu for comparar o tamanho do elétron com o tamanho do núcleo, o elétron é muito menor que o tamanho do átomo, do próton. Né? Tá? Olha, se eu for comparar, ele é muito menor. Para Rutherford, os elétrons eles giram ao redor do núcleo, em órbitas circulares. Foi assim que ele propôs. Acontece que eu acho que foi a Thaís que perguntou ainda logo no começo sobre só se ele fosse em linha reta. Não. Veja, se o elétron fizer curva, ele tem aceleração? Ei, Thaís, abre teu áudio, Thaís, abre teu áudio. Alô, Thaís, tá indo aí? Acho que caiu. Poliana, abre teu áudio. Oi. Me tira uma dúvida. Um corpo, quando ele está girando, ele tem aceleração? Não, depende. Não, não depende. O fato dele girar. Ele tem velocidade apenas, né? O quê? Ele tem velocidade apenas. Não, mas e não tem aceleração? Aceleração centrípeta. Centrípeta, é verdade. Aceleração centrípeta. Então, peraí, professor. Então, se Mas o elétron tá então, girando, rapidinho, professor. Então quer dizer que todo elétron tem aceleração centrípeta? Perfeito. Exatamente. Então, naquele caso que eu não lembro quem foi que estava falando da velocidade constante, da velocidade retilínea do elétron, não existe, né? Não. É assim, ele tem velocidade, ele tem aceleração centrípeta quando ele está girando. Quando ele está girando no núcleo, entendeu? Agora, aquele que eu estava falando é um elétron fora. Eu tirei o elétron do átomo. Fora do núcleo. Entendeu a ideia?
Aham. Então, no átomo, ele está sempre girando. Tá? Ele está sempre girando. Olha, alguém colocou aí que não tem átomo de Rutherford no material, mas é porque a ideia é o modelo atômico de Bohr. É que eu estou construindo a ideia para poder chegar no modelo de Bohr. O modelo de Bohr tem. Tá bom? No material eu já mandei um monte, senão ia ficar um livro. Eu ia mandar um livro para vocês. Aí eu que me controlei e reduzi, senão ia ficar muito grande. Então, olha só. Então, o elétron está girando. Inclusive, só para curiosidade, eu estou escrevendo mesmo um livro de física. Eu acho que daqui a 2 anos eu publico um livro de física toda. Um livro mesmo. Se Deus quiser, daqui a uns 2 anos eu publico. Espero, né? Vamos ver. Se o Brasil deixar. O bom é que já conta pro doutorado. Já vou aproveitar para o doutorado. Se Deus quiser. Bom, então ele está girando ali, né? Está girando, tem aceleração. Aí olha a ideia dos caras, né? Os caras são brilhantes. Peraí, o Rutherford foi falar das ideias dele, do elétron girando. Alguém levantou a mão e disse assim, Rutherford, sabemos, de acordo com a teoria de Maxwell, olha lá, que toda carga acelerada irradia energia. Lembra do começo da aula? Toda carga acelerada irradia energia. Se o elétron realmente gira ao redor do núcleo, ele não deveria irradiar energia? Se ele irradia, ele teria energias cada vez menores? Cada vez menores, até se chocar com o núcleo. Nós teríamos, então, um colapso do átomo. Olha só a ideia dos caras. Olha lá, vamos recapitular. Se o elétron gira ao redor do núcleo, como Rutherford dizia, o fato dele girar significa que ele tem aceleração centrípeta. E sabemos que toda carga acelerada emite radiação. Então ele deveria emitir radiação de maneira contínua até um dia se chocar com o núcleo. Teríamos o colapso do átomo, não existiria mais átomo. Aí perguntaram para o Rutherford, Rutherford, como é que tu explicas isso? Rutherford falou, simples. Eu não sei. Rutherford dizem que Rutherford, inclusive, entrou em depressão, porque ele não sabia explicar isso. Era inconclusivo. Esse foi o primeiro problema do Rutherford. O segundo problema foram as raias espectrais. É sabido, que os elétrons, eles irradiam energia. Sim, mas não de maneira contínua. Se o elétron girasse em órbita circular ao redor do núcleo, ele deveria irradiar energia de maneira contínua. E através de um experimento chamado de espectroscopia, é percebido que há uma descontinuidade na radiação de luz. E aí perguntaram para o Rutherford, como você explica a descontinuidade da radiação de um átomo de hidrogênio? Se os seus elétrons giram ao redor do núcleo em órbita circular, eles deveriam irradiar energia de maneira contínua e não descontínua. Eu tenho momentos que ele não irradia. Como você explica isso? O Rutherford disse, simples. Eu não sei. E de fato ele não sabia. Quem ajudou a responder isso foi um cara chamado Niels Bohr. Niels Bohr era discípulo, aluno de Rutherford. O que Bohr fez? Por isso que o átomo ficou conhecido como átomo de Rutherford-Bohr. Rutherford teve a ideia e Bohr complementou. Bohr trabalhou com Thomson, depois trabalhou com Rutherford, enfim, foi discípulo, né, de Rutherford, tá? E ele melhorou o átomo de Rutherford. O que foi que ele disse? Olha as soluções que ele deu. Pausa. Nota de rodapé. Nota do professor Fábio. Isso é eu falando. Eu acho, e você vai ver, que a ideia que ele deu dá certo, perfeito, tá correto, mas eu achei que foi um pouco de forçação de barra. Ele forçou um pouco a barra. Quer ver? Presta atenção. Olha lá. Primeiro postulado de Bohr. A eletrosfera do átomo está dividida em regiões denominadas níveis ou camadas, onde os elétrons descrevem órbitas circulares e estacionárias, de modo a ter uma energia constante, ou seja, sem emitir nem absorver energia. Deixa eu tentar te explicar o que ele quis dizer. Presta atenção.
Basicamente, ele falou assim, você lembra qual era o problema de Rutherford? O primeiro problema de Rutherford? O elétron gira ao redor do núcleo, certo? Legal. Se ele gira, ele tem aceleração. Então, ele deveria irradiar energia. Se ele irradia energia, ele teria energias cada vez menores. Então, ele iria até se chocar com o núcleo. Esse era o primeiro problema. O que foi que Bohr disse? Por que o elétron não se choca com o núcleo? Perguntaram para Bohr. E Bohr disse, que cada elétron tem a sua própria energia. Cada elétron está numa camada que tem a sua própria energia. Pré-determinada e pré-definida. Por quê? Não sei. Não sei por quê. Mas que é. Tu não acha que foi um pouco forçação de barra? Por que o elétron não emite energia? Porque ele tem a sua energia e ela é constante. Mas o que faz ela ficar constante? Não sei. Mas que é assim, é assim. Eu achei um pouco forçação. Mas deu certo. Tanto que até hoje a gente usa esse modelo. E esse modelo é satisfatório para a maioria dos fenômenos. Hoje em dia, nós já usamos um outro modelo, é o modelo quântico, um pouquinho mais, que já explica outros fenômenos, mas esse modelo de Bohr ainda é muito válido. O segundo postulado é em cima do segundo problema. Qual era o segundo problema de Bohr, de Rutherford? Não era a descontinuidade da radiação? Então ele falou o seguinte, as órbitas permitidas estáveis têm um raio definido, que a gente chama de raio atômico. Tá? O raio atômico é dado pela expressão n² vezes 0,53. Esse raio ele é dado numa unidade chamada angstrom. É aquele mesmo angstrom de ainda agora. Tá bom? É o A com uma bolinha em cima. Então eu tenho o núcleo, eu tenho a eletrosfera, e cada elétron tem naquela órbita, presta atenção, naquela órbita ele tem uma energia. Para ele poder ir de uma energia para outra, de uma camada para outra, ele precisa receber ou perder energia. Esse N é o número da camada. Então, N igual a 1 é a primeira camada, N igual a 2 é a segunda camada, N igual a 3 é a terceira camada. Opa, o meu elétron ficou fora. Tá, era para ficar aqui em cima. Bom, N igual a 3 é a terceira camada. O que eu quero te dizer é o seguinte. O N é o número da camada. Para que um elétron possa transitar entre as camadas, ele precisa receber energia de fora. E, professor, quem vai dar energia para o elétron? O fóton. Então, ele precisa ganhar ou perder energia para transitar entre camadas. Só tem um detalhe. Um elétron da primeira camada, ele pode ir para a segunda, ele pode ir para a terceira. O elétron da segunda camada, ele pode ir para a terceira, jamais para a segunda. O elétron da terceira nunca vai conhecer a segunda e a primeira camada. Ele só pode conhecer camadas posteriores. Esse era o postulado de Bohr. Isso quer dizer que o elétron não pode perder energia, ele pode ganhar. Ele pode perder a energia que ele ganhou, mas perder a energia própria dele não. Cada elétron já nasceu com a sua energia pré-determinada e pré-definida. Essa não vai ser mudada, essa não vai ser alterada. O que você pode alterar é a energia que você vai fornecer a mais para ele. Tá bom? Então, no segundo postulado, ele fala o seguinte: fornecendo energia térmica, elétrica, luminosa, não importa, a um átomo ou a mais, né, um átomo, elétrons, enfim, os elétrons vão absorver e saltar para níveis mais afastados do núcleo, portanto, mais energéticos. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem a energia que eles absorveram na forma de luz. Você entendeu a ideia? Então o elétron vai ter que absorver energia, ele absorve energia para poder passar para camadas externas. Absorve energia para passar para a camada externa. Lá ele fica no estado chamado estado excitado. Estado excitado. Mas ninguém fica excitado para sempre e o tempo inteiro. Ele vai perder a excitação. E quando ele perde a excitação, ele volta para a camada de origem. E na volta, ele libera a luz. É o que acontece nos fogos de artifício. Os fogos de artifício são justamente a volta dos elétrons para a camada de origem.
Professor, e por que tem fogos de artifício com cores diferentes? Porque usa-se elementos químicos diferentes. Para cada elemento químico, você tem uma cor diferente. E essa cor é em função... Olha como tudo faz sentido. Essa cor é em função da frequência. E a frequência determina a energia. Isso quer dizer que aqueles fogos vermelhos são os fogos que têm a menor frequência, portanto, menor energia. Entendeu? Os fogos alaranjados, os fogos azul, os fogos verde, são fogos que têm maior frequência, portanto, maior energia. Até quando você vai comprar, até em alguns locais, há até diferença de preço. E a diferença de preço é em função do elemento químico que vai gerar uma energia maior ou menor. Tá bom? Legal, né? Maneiro. A energia do elétron na camada é dada pela expressão menos 13,6 sobre N ao quadrado, lembrando que o N é o número da camada, tá bom? Na química você estuda quase isso, só que na química vocês não veem os cálculos, e aqui na física eu estou mostrando o cálculo para vocês. Professor, por que na equação apareceu esse sinalzinho de menos? Porque o elétron ele precisa ganhar energia para saltar de um lado para o outro. Tá? Então, esse sinal de menos é sinal de que ele está sempre precisando ganhar energia para ir para uma camada mais externa. Deixa eu fazer um comentário. Eu vou olhar aqui para vocês fazer um comentário. Numa colégio, né? Então, teve aquelas reuniões pedagógicas e tal, né? E aí um pedagogo, nada contra o pedagogo, absolutamente, tá? Mas é que aconteceu isso. Um pedagogo foi fazer uma palestra pra gente, né? É isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado pra gente não falar besteira, né? Vamos falar besteira. Aí ele foi fazer uma palestra pra gente, aí tem negócio motivacional, eu acho um saco isso, mas tem que participar. Aí ele falou o seguinte, que ele tem um filho, e ele colocou o filho dele numa escola, X. Falou lá. Aí ele mudou. Quando ele mudou de escola, aí queria mostrar a importância dos professores. Quando ele mudou de escola, o filho dele gostou muito mais e aprendeu muito mais. Olha o que ele disse. Olha, abre aspas. Quando eu mudei de escola, meu filho deu um salto quântico na educação. Eu falei, meu Deus, que merda é essa que ele está falando? Olha só, primeiro, ele falou um monte de merda numa frase, né? O filho deu um salto quântico na educação. Primeiro que quem dá educação são os pais e não os professores. Professores dão instrução. O que eu estou fazendo agora é que eu não estou educando nenhum de vocês. Eu estou instruindo, em primeiro lugar. Segundo lugar, um salto quântico. Cara, sem noção. Deixa eu te explicar. O que é o salto quântico? É isso aqui, ó. É quando ele vai da primeira para a segunda camada. Da segunda para a terceira camada. E essa distância é da ordem de fentômetro. Um fentómetro, que é um fentômetro, só para te ter uma ideia, é a merda que ele falou, né? Um fentômetro, que é um fentómetro, vale 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha o quanto melhorou a educação do filho dele. Foi um salto quântico que ele deu. 10 a menos 15. Ou seja, não melhorou porra nenhuma, né? Mas sabe o que é? É porque a palavra quântica é uma coisa bonita. Aí as pessoas usam de maneira indiscriminada. Não pode. Só quem pode usar quântica são os físicos. Porque a física quântica é a única coisa que é quântica. O resto não é quântico. É papo furado. Palela. Aí a pessoa quer ficar pra ti. Não, não é, porque é um fato. É um fato. É a gente que estuda física quântica. A engenharia pode também, porque são feitos materiais quânticos. Tudo bem. Mas de acordo com as pesquisas dos físicos. Tá bom? Eu ainda vou mudar a opinião de muitos de vocês que não vão mais fazer medicina. Vão tudo fazer física. Tu vai ver até o final do ano. Um monte de gente vai desistir de medicina e vai pra física porque física é muito legal. Tá? Beleza. Então a produção de luz, como é que faz luz, professor? Daqui da lâmpada, por exemplo. A luz da lâmpada é justamente assim como eu estou te explicando. Você fornece energia para o elétron
o elétron passa para a camada, dá o salto quântico, dá o salto quântico, passa de uma camada para outra. Lá ele fica excitado, perde a excitação e volta. Quando ele volta, ele emite radiação na forma de luz. Tá? Uma lâmpada fluorescente, ela transforma energia elétrica em luminosa. Na lâmpada fluorescente, você tem gás aqui dentro. A corrente elétrica fornece energia para o gás. Os elétrons desse gás pulam para a camada mais externa e voltam. Quando eles voltam, eles emitem luz. Mas, professor, isso não tem nada a ver. Se fosse assim, o elétron tinha que ganhar energia, passa para a camada externa, fica um pouquinho lá, e depois volta. Então, a luz deveria ficar acendendo e apagando. Deixa eu te contar uma coisa. A luz acende e apaga. Ixi, a luz de casa nem queima. Como é que ela está se apagando? É porque é tão rápido que você nem percebe. Isso dura culionésimos de pentelhentésimos de segundos. Isso é muito rápido, ela fica acendendo e apagando muito rápido. Você tem a impressão de continuidade, lembra? Mas não é continuidade, é uma descontinuidade. Tá bom? Legal. E o efeito fotoelétrico? Vamos só falar isso aí que a gente vai... Tá encerrando. Falta muita coisa, mas eu vou dar uma enxugada aqui. E o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico, ao contrário do... Bom, antes de eu falar do efeito fotoelétrico, ficou alguma dúvida no modelo atômico de Bohr? Fale antes de eu chegar no efeito fotoelétrico. Não, professor. Tá tranquilo? Então vamos lá. O efeito fotoelétrico, algumas pessoas que eu já vi até em livros, dizendo que quem descobriu o efeito fotoelétrico foi Albert Einstein. Não foi. Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel, explicou o efeito fotoelétrico. Giovana, tu quer falar alguma coisa, Giovana? Não, professor. Tá tranquilo? Então, o Albert Einstein ele ganhou o prêmio Nobel quando ele explicou. Porque quem descobriu o efeito fotoelétrico foi um cara chamado Hertz. Hertz percebeu o seguinte, que toda vez, eu vou voltar, olha, toda vez que ondas eletromagnéticas incidiam numa placa de metal, elétrons livres, fazia com que elétrons fossem ejetados. Quem descobriu isso foi Hertz. Aí chamou-se de efeito, olha o nome, efeito foto, que significa luz. Elétrico, elétron. Então, é o efeito da luz nos elétrons. Efeito fotoelétrico. Ah, então é por isso que a gente tem células fotovoltaicas. Isso. Luz gerando DDP, volt. Ah, tá, painel solar, luz. Ah, entendi. Pois é, essa é a ideia. Então, Hertz percebeu que a luz, ao incidir numa placa metálica, ela arrancava elétrons dessa placa. Esse arrancar elétrons é chamado de efeito fotoelétrico. Efeito que a luz faz nos elétrons. Ele não sabia explicar o porquê, sabia que acontecia. Ele sabia que toda vez que a luz incidia, ou toda vez não, mas que determinada luz, não era qualquer uma também, incidia na placa, deixava essa placa positiva. Se a placa ficava positiva, é porque perdeu elétrons. Não sabia explicar. Um cara chamado Lenard, que foi também discípulo de Hertz, pegou as experiências de Hertz e acrescentou um detalhe. Ele percebeu o seguinte: quando incidia luz numa placa metálica, bacana, os elétrons eram ejetados. Se ele aumentasse a intensidade da luz, os elétrons não saíam com mais energia, só saía uma quantidade maior de elétrons. Ou seja, o aumento na intensidade da luz não faz aumentar a energia dos elétrons, faz aumentar a quantidade de elétrons. Lembra que eu perguntei logo no começo para o Giovanni qual era a cor que tinha maior energia, vermelho claro, vermelho escuro? Lenard não sabia explicar, mas ele percebeu o seguinte: se ele usasse uma cor verde claro, verde escura, verde mais ou menos, verde água, verde bebê, verde, sei lá, que cor de outros verdes tem, qualquer outro verde,
Os elétrons saíam com a mesma energia, só que saía uma quantidade diferente. A placa ficava mais ou menos eletrizada. Mais eletrizada quando saía mais elétrons. Menos eletrizada quando saía menos elétrons. Ele falou assim, caraca! Primeira lei, olha a primeira lei de Leonardo. A intensidade da luz, qualquer radiação eletromagnética, a intensidade da luz determina o número de fótons, não a energia do fóton. Mas ele percebeu que quando ele mudava de cor, quando ele mudava a cor dos fótons, aí sim ele mudava a energia. Quando ele mudava a cor, a primeira lei mostra o seguinte. Oi. Você pode repetir rapidinho a primeira lei, por favor? Posso, claro, só voltar. A primeira lei diz o seguinte: a intensidade determina o número de fótons. Só isso. A intensidade da luz, né? Da luz, claro, evidente, determina o número de fótons. Tá, ok. Obrigada, professor. Tá? Se eu usar a mesma cor, só mudando a intensidade, eu vou ter fótons com a mesma energia. Se eu apenas mudar a intensidade, eu vou ter fótons saindo com a mesma energia. A diferença de uma para outra vai ser apenas a quantidade. Mas a energia... Professor, Oi. quando eu mudo a cor, eu mudo a frequência, não é? Boa. Aí é mudando a frequência que eu vou mudar A energia dos elétrons. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. É essa a relação. Se eu mudar a cor, eu mudo a frequência. Mudando a frequência, eu mudo a energia do fóton e do elétron que vai sair, né? Tá bom? Certo, Agora, obrigada. o porquê. Quem foi que explicou o porquê? Quem foi que explicou o porquê? Albert Einstein. Albert Einstein disse o seguinte, olha só, vou resumir a história. Em 1921, ganhando o prêmio Nobel, ele falou o seguinte, que o fóton, ele tem energia, perfeito, energia do fóton determinada pela frequência, perfeito. Quando esse fóton atinge o metal, agora é que está o detalhe, no metal os elétrons não estão livres, totalmente livres. Os elétrons estão o quê? Eles estão presos ao átomo. Claro, eles estão presos ao átomo através de forças elétricas, de força magnética. A gente já consegue entender a ideia. Tu já paraste para pensar por que o elétron não se choca com o núcleo? Porque além de força elétrica, ele tem força magnética. A força elétrica compensa a força magnética. Então, por isso o elétron não se choca com o núcleo, mas o elétron está estável. Cada elétron tem a sua órbita pré-determinada, pré-definida, de acordo com o modelo de Bohr. Caraca, professor, tudo está ligado. Claro, o universo está ligado. E essa energia que prende o elétron ao metal, ela tem um nome. Albert Einstein deu o nome para ela de função trabalho, porque trabalho é energia. A função trabalho é representada pela letra φ. Letra φ é a função trabalho. Letra φ, função trabalho. Cuidado, eu vou mudar um pouquinho o nome. É função trabalho, não vou mudar esse nome, isso eu não posso mudar. Mas eu vou te dizer que a função trabalho é uma energia potencial. É a energia que prende o elétron ao metal. Então, para eu poder arrancar o elétron do metal, eu tenho que vencer a função trabalho. Não é qualquer energia que arranque o elétron do metal. Eu tenho que vencer a função trabalho. Então, o fóton vai incidir nessa placa metálica? Sim. Ele vai incidir na placa metálica. Mas para ele poder arrancar o elétron, ele vai ter que vencer. E se ele... Olha só, presta atenção. O fóton chega, o elétron absorve essa energia, ele gira mais rápido, pula para uma camada mais externa. Se tira mais energia, mais externa, até chegar na última camada. A gente diz que venceu a função trabalho, mas o elétron não saiu. Se a energia do fóton for igual à função trabalho, o elétron não sai. Ele fica na placa.
na superfície da placa, numa nuvem eletrônica. Agora, se a energia do fóton, HF, for maior do que a função trabalho, se a energia do fóton, somente nesse caso, se ela for maior do que a função trabalho, o elétron vai absorver energia, vai se libertar do átomo e vai ter energia em excesso. Aí ele sai com energia cinética. Esses elétrons que saíram com energia cinética, eles têm um nome. Têm nome, são chamados de fotoelétron. Fotoelétron é o nome desses elétrons que foram ejetados. O que significa fotoelétron? Significa elétrons que ainda têm parte da energia do fóton. Ei, professor, buguei. Por que parte? Porque uma parte eu perdi na função trabalho. Imagina que o elétron está preso. E para ele sair, eu tenho que pagar a fiança da cadeia. O elétron só sai se eu tiver dinheiro a mais. Então, a fiança custa R$100. Eu tenho R$90. O elétron não sai. A fiança custa R$100. Eu tenho R$100. O elétron fica livre, mas não sai. A fiança custa R$100. Eu tenho 110. Então, eu libero o elétron e só me sobra R$10. O elétron vai embora com meus R$10. É exatamente o que acontece. Albert Einstein ganhou um prêmio Nobel em 1921 equacionando isso. Então, ele disse que a energia do fóton tem que ser igual à função trabalho mais a energia cinética máxima de saída. Então, se o fóton tem uma energia de 5 eletronvolts e a função trabalho é de 3 eletronvolts, o elétron sai com 2 eletronvolts. Então, ele vai ter que, primeiramente, vencer a função trabalho e, se sobrar energia, o elétron sai com energia cinética. mv² sobre 2. Nesse caso, ficaria... pode usar mv² sobre 2. Energia cinética normal, mv² sobre 2. Então, alguma dúvida aqui? Esse é o efeito fotoelétrico. É só isso. Caraca, professor, é só isso? Mas é igual o que Hertz fez. Mas Hertz não falou de função trabalho. Hertz achava que qualquer radiação arrancava elétrons. Não. Depende da função trabalho. Einstein percebeu que o φ é uma energia mínima e isso depende do metal. Cada metal tem uma função trabalho diferente. A platina é difícil arrancar elétrons. Do sódio eu arranco fácil. É por isso que aquelas lâmpadas amarelas é de vapor de sódio. E ela é barata. Por que ela é barata? Porque ela tem baixa função trabalho. Fácil eu consigo emitir luz. Eu faço ela emitir luz apenas por efeito Joule. Aquela lâmpada incandescente, você tem um efeito Joule ali dentro. Um efeito de aquecimento. Aquele aquecimento produz luz no sódio. Ela tem pequena função trabalho. Entendeu? Pequena função trabalho quer dizer que eu preciso de pouca energia para arrancar os elétrons. Sacou a ideia? O efeito fotoelétrico, ele é explicado pela teoria corpuscular da luz. Pela teoria de que a luz não é uma onda, e sim uma partícula. Professor, a luz ela não é partícula. Não, ela tem comportamento. Então, o efeito fotoelétrico ele é justificado pelo comportamento de partícula da luz. Lembrando que a colisão entre fótons e elétrons, eles colidem, o elétron absorve essa energia, passa e vai embora. Pode ir embora, melhor dizendo. Pode. Só vai embora se vencer a função trabalho. Cada fóton só pode arrancar um elétron de cada vez, tá? Não pode acontecer do elétron pegar um fóton de energia, por exemplo, o elétron da primeira camada, aí ele vai para a segunda. Aí na segunda ele pega outro fóton e vai para a terceira. Não acontece. É um jogo do tudo ou nada. O elétron pega um fóton e ele vai para onde aquele fóton tem de energia. Depois ele volta para a camada de origem dele. Na camada de origem ele pega outro fóton. Com energia maior ou menor. Aí vai depender do caso. Mas ele só pode fazer isso na camada dele.
Tu entendeste? Cada fóton só pode arrancar um elétron de cada vez. Pode. Eu digo pode porque vai depender da função trabalho. Tá bom? A energia mínima para arrancar o elétron é quando a energia cinética é zero. Ou seja, a energia mínima é a própria função trabalho. Então eu posso dizer que a energia é igual a HF, portanto a frequência mínima, chamada de frequência de corte, é função trabalho sobre a constante de Planck. Nesse caso, o elétron não é expulso, ele não tem energia cinética. Não tem energia cinética. Então, cuidado, aqui é um pouco polêmico o que eu vou falar. Não ocorre o efeito fotoelétrico. Se não tiver energia cinética, não ocorre efeito fotoelétrico. Pausa, preste atenção. Alguns autores, porque isso é polêmico, tá? Isso é polêmico. Alguns autores consideram que isso é um efeito fotoelétrico. Porém, de acordo com Albert Einstein, o efeito fotoelétrico ocorre quando o elétron ele é ejetado da placa, não do átomo. Então, nesse caso, o que ocorreu, professor? Eu só liberei os elétrons. Eles estão ali na superfície do metal. Eu sou adepto da ideia de que não é efeito fotoelétrico. Se você encontrar algum livro dizendo que isso é um efeito fotoelétrico, não pense que eu estou certo ou que o livro está errado. São visões diferentes da mesma teoria. Eu prefiro ir com a ideia do cara que ganhou o prêmio Nobel. Eu prefiro ficar com a ideia dele. Ele ganhou o prêmio Nobel, não eu. Entendeu? Então eu prefiro ir com a ideia dele. Tá legal? Então ocorre efeito fotoelétrico quando a energia do fóton for maior do que a função trabalho. Alguns autores... O professor aí na prova de vestibular, na prova ele não vai colocar essa polêmica. Porque isso é comum, isso é consenso de que existe essa polêmica. Então ele não coloca. Ou ele vai colocar uma energia menor que a função trabalho ou maior que a função trabalho para você calcular. Nunca igual à função trabalho. Nem te preocupa, não vai cair. Tá bom? Tá beleza? Alguma dúvida em efeito fotoelétrico? Hein? Tá tranquilo? Olha. Gostou. Oi, fala, Maurício. O senhor falou que a função trabalho ela depende. Foi tua cara aí, Maurício. Foi tua cara aí, bonita. Fala. O senhor falou que a função trabalho ela depende do metal. Sim. E que o sódio, por exemplo, tem uma função trabalho baixa. Perfeito. Né? Então a facilidade de eu conseguir luz é mais fácil. Perfeito. Poderia dizer que, então, os metais que têm uma função trabalho menor, é mais fácil deles emitirem essa potência inútil em forma de calor, diminuindo o rendimento. Ah, eu não entendi. É porque falhou a ligação. Como é que é, rapaz? É mais fácil? Uma lâmpada que tem um metal com menor função trabalho de emitir essa energia liberada pelo elétron em forma de calor, aí diminuindo o rendimento da lâmpada. Mas eu não entendi o calor. O que tem a ver? Não entendi. Porque a liberação dela vai ser em forma de luz. Só que tipo de luz tá. que esse elétron vai emitir? Luz visível. Luz visível, e não infravermelho, por exemplo. Não infravermelho, isso. Ah, tá. Era essa luz. Não, é luz visível, não é infravermelho, não. Eu acho que tu tá confundido por causa da lâmpada, não é? Provavelmente. Não, é porque é o seguinte, lembra que eu preciso fornecer energia para o elétron poder dar o salto quântico? Sim. A energia que a gente dá na lâmpada incandescente é o calor. Ele vai transformar em luz visível. Exato, garoto, é isso. Por exemplo, na lâmpada fluorescente, o que você dá de energia é energia elétrica. Só que o gás é diferente, não é o sódio que se usa na lâmpada fluorescente. Na lâmpada fluorescente, o que você usa é o vapor de mercúrio. Por isso que não é uma luz amarela, é uma luz azulada. É um tom de azul, é um azul bem clarinho. As pessoas confundem com branco, mas branco é na lâmpada de LED. Então, cada lâmpada é um material diferente. Por isso que algumas esquentam mais, outras esquentam menos.
porque eu uso tipos de energia diferentes. Entendi. Obrigado. Entendeu? Nada, amigo, nada. Tá? Ó, vou pausar aqui a gravação. Aqui a gente encerra a nossa aula de física quântica, de física moderna, tá?